Paz, querido, Deus abençoe, pastor Benhur, aqui no nosso papo de quarta-feira, falando um pouquinho sobre igreja, falando ainda um pouquinho sobre graça. Se você pergunta para Jesus assim, vamos supor, pergunte assim: Jesus, como é a sua igreja? Ele diria assim, aonde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Percebe? Simples. Para alguns líderes, isso é desespero, porque como é que você pastoreia essa gente? Né? Jesus, como é que sua igreja nasce? Jesus diria assim, olha, o vento sopra onde quer, não ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Mas todo aquele que é nascido do Espírito, o vento vai assoprar aonde quer. Então, não adianta confinarmos as pessoas institucionalmente. Não adianta. A proposta da religião e da imposição institucional, denominacional, sempre foi um sequestro à liberdade genuína do Evangelho, que é a boa nova de Deus, a boa notícia de Deus. Então a igreja não é feita de paredes, a igreja é feita de pessoas. A igreja é gente que cuida de gente. Se você pergunta, por exemplo, porque aqui que é a nossa demanda e a nossa discussão, se vamos fazer uma comparação, por exemplo, com a igreja de Jesus e a igreja de Pedro, se você pergunta para Pedro, como é que funciona a igreja? Você sabe que quando no dia de Pentecoste, que o Espírito Santo vem sobre aqueles que estavam esperando a promessa, em nenhum momento Jesus deixou um modelo institucional físico. Em nenhum momento Jesus disse assim, olha, a hora que o negócio funcionar, pega um quadradinho, enche de mármore, coloca uma plaquinha, uma cruz do lado de fora e está feita a igreja. Não, aquilo é o prédio, aquilo é a estrutura, aquilo é o físico, aquilo é apenas onde você vai compor, comportar, agregar, reunir a igreja, que são as pessoas, mas não aquilo se transformou denominacionalmente como a igreja. Nunca foi a igreja. É por isso que tem muita gente equivocada na sua relação com Deus. Tem pessoas que dizem, eu estou indo à igreja, mas nunca foram à igreja. Eles frequentaram prédios a vida toda. Tem gente que frequentou muito prédio, mas se prestou culto uma vez na vida foi muito. E olha lá, porque não significa que indo à igreja ou frequentando o prédio, você vai estar participando da igreja. Você está entendendo? Esse é o grande lance que a gente precisa entender. Quando o Espírito Santo desceu e aquele povo foi cheio, qual era o modelo de igreja que Pedro tinha? O modelo dos fariseus. Então ele coloca todo mundo ali dentro. Isso aqui é a igreja. Mas uma série de outras coisas agora vem acontecendo com as boas novas do Evangelho e a graça de Deus e todo o confronto que Deus levanta Paulo como alguém que vem para denunciar de forma cirúrgica, aguda, específica, confrontadora. E há um confronto, sim, entre Paulo e Pedro, sim, porque Pedro queria fechar a igreja numa redoma em Jerusalém. Isso não é muito diferente de certas instituições, onde líderes querem fechar a igreja ou aquele confinamento de pessoas na sua ideia isolada de que ele detém o avivamento absoluto e é a única pregação que se deve ouvir. E de repente vem Paulo dizendo, por isso aprove a Deus me fazer apóstolo dos gentios, porque Pedro não queria sair. Ele não queria sair de Jerusalém. Ele estava tendo problema com as viúvas dos gregos. Ele estava tendo problema com a gente do lado de fora, porque ele queria manter todo mundo lá dentro. E Deus levanta agora Paulo para que fosse provocada a salvação entre os gentios. E Pedro acaba concordando, porque Deus chama a atenção dele dizendo, tá aí o exemplo do lençol, vai lá para a casa de Cornélio para você ver o que eu estou fazendo. Então, gente, escuta, por vezes tem muito mais de Deus e muito mais avivamento de Deus fora dos muros institucionais de Jerusalém do que dentro de Jerusalém. Vai ver o que Deus está fazendo na casa de Cornélio. Então nós estamos vivendo, sim, um avivamento de Deus. Eu vou usar essa expressão sem discuti-la teologicamente, mas está havendo uma ação sobrenatural de Deus pela manifestação única, incrível e genuína do Evangelho das Boas Novas, da graça de Deus,
que vai além muro, que revoluciona mente e coração, que torna efetivo o ato de perdoar, que não é só um discurso político-religioso fechado em quatro paredes, mas é prática existencial, através da compaixão, misericórdia e graça genuína de Deus. Nós estamos sendo invadidos por uma onda última de salvação e reconciliação com o amor de Deus em toda a sua esfera de plenitude e vontade, e eu glorifico a Deus por isso. Então eu quero que você ore a esse respeito, que você se coloque à disposição de Deus para ser envolvido, para que a sua mente, alma, corpo, espírito sejam tomados nesse tempo e juntos possamos promover a maior onda de salvação e reconciliação com Deus, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas estão completamente dominados pelo Espírito do Senhor. Jesus é a boa nova de Deus, e eu volto a dizer, você quer saber mais sobre Deus? Olhe para a cruz, olhe para Jesus, o véu foi tirado. Tudo que nós precisamos saber sobre Deus hoje está na pessoa do Filho. Qualquer coisa que lhe pregarem a respeito de Deus e você não conseguir encontrar na pessoa do Filho, pode rejeitar. E aqueles que anunciam o Evangelho da graça de Deus, as boas novas de Deus, se uma cidade lhe rejeitar, eu quero, em nome de Jesus, trazer de volta as palavras de Jesus para o seu coração. Bata até a poeira das sandálias dos seus pés e deixe aquela cidade, porque o Senhor vai lhe usar para visitar todos aqueles que estão realmente famintos pelo Evangelho, pela graça genuína de Deus.